Mas tem a história de quem que sacou isso, porque a matemática ela vai sendo solucionada ao longo dos anos, né? Uhum. Até então as pessoas não tinham essa noção ainda de que tinha que deixar tudo igual. Existe a história do cara que sacou isso, que eu acho muito interessante essa parte. Uhum. Do cara que entendeu e avançou a ciência à frente. Esse fato, assim, das frações especificamente, não tem nenhuma pessoa que foi atribuída, assim. Porque também é uma grande bagunça, né? A gente não era tão globalizado na época da Mesopotâmia, do Egito, depois Grécia. Então a rapaziada não conversava muito entre eles. E aí foi percebendo que, mesmo muito longe, as pessoas estavam meio que fazendo a mesma coisa. E a gente atribui nome até para algumas pessoas, né? O caso das frações, que eu me lembro, não tem um nome específico de alguém. Mas eu acho que isso vai surgindo uma necessidade natural, né? Nem que seja os primeiros números ali, a necessidade da contagem, né? Mas a partir do momento em que a gente não tem um número inteiro, a gente precisa atribuir, então, um número para esses quebrados. E aí isso daí vai evoluindo com o tempo, né? E sobre a origem da matemática, existe algum detentor desse título? Nossa, não tem. Tem, assim, um marco muito grande para a história da matemática, em 300 a.C., de uma pessoa que se propôs a registrar e organizar o que já tinha sido feito na época. Então, esse livro chama Os Elementos, de Euclides. O que está escrito ali não é dele, tá? Não foi o Euclides que fez tudo aquilo, mas o Euclides é responsável por reunir todas essas coletâneas de conhecimento e organizar elas dentro de um livro. Não um livro não, na época foram 13 livros, assim. E imagina, 300 anos antes de Cristo já sabia um tanto de matemática ali. Esse é o segundo livro mais traduzido e publicado depois da Bíblia. Para eu entender o que tem lá dentro, em questão de história, assim, de proporção, digamos assim, o que tinha sido descoberto ali que é incrível para aquele povo daquela época? Muita geometria, assim. A matemática era muito vista como algo, ou eram números, ou era geometria. E aí tinha tanto o que eles viam como número em movimento, que isso daí ia ser levado para música, por exemplo. Então, quando a gente tem um número estático, vai ser a aritmética. Vai ser tudo que a gente sabe contar, somar, dividir. Esses são os números estáticos. Mas a partir do momento que o número anda em movimento, isso daí eles vão chamar de música. O que é andar em movimento? Movimento dos números. Então, quando todo mundo fala assim, música tem muita matemática, sabe? Quando tem essas falas assim, os gregos viam o número em movimento como... Eles chamavam isso de música, eles não chamavam mais de matemática. Mas como assim em movimento? Quando ele tem uma forma sonora, literalmente? Literalmente. Entendi. E quando a geometria ela é estática, ela é matemática. Mas para os gregos, quando ela gera movimento, ela vira astronomia. Então, tudo que eles vão estudar que tem formas e tem movimento são os astros. A gente vai ver planeta, estrela, galáxia e tudo mais. A história da música está diretamente ligada com a história da matemática? Sim. Pitágoras tem muita... Pitágoras não foi uma pessoa, né? A gente fala muito do teorema de Pitágoras. Era uma escola, né? Quase uma seita. Por que era quase uma seita? Porque tinha aquele limiar com a religião, o batismo, né? Os costumes dentro daquele ambiente, entendeu? Então era quase uma seita mesmo. E aí, as descobertas que aquele grupo fazia era da escola pitagórica. Mas a gente vem chamar depois de o Teorema de Pitágoras, que era essa escola. Mas aí a gente, sei lá, no imaginário eu acho que as pessoas associaram isso a uma pessoa. Mas era um grupo de pessoas, real oficial. E tudo isso que... de número parado, número em movimento, isso daí é o Trivium, que é basicamente a primeira organização de currículo de algo a ser estudado do Ocidente. É daí que parte o currículo, primeiros estudos de currículo, do que estuda, do que faz, é tudo dali, assim. Mas como é que é essa escola pitagórica que se fala? Como é que eles se relacionam com a música? Então, muito sobre partitura, sobre como é que... Enfim, eu não sou muito especialista da música, tá? Mas o que eu ouvi dizer nas ruas é que muito sobre partitura, sobre como as notas eram geradas, tudo isso daí foi muito Pitágoras que fez, assim. Tem todo um movimento com proporcionalidade, enfim, tem várias partes da matemática que explicam um tanto dessas coisas, assim. Você disse que a geometria era a coisa mais incrível desse livro, né? Os elementos, né? Isso. Que a gente tá falando. O que isso contribuiu para a humanidade? Descobriu a geometria? É muito doido que eu acho que o que mais contribuiu, ao meu ver, assim,
é a forma que ele se propôs a organizar a matemática. Porque muito do que era feito era assim, isso daqui faz isso, que isso daqui funciona. Isso daqui a gente já fez lá, faz isso daqui que funciona. Mas o que ele começou a fazer é, mas qual que é o início? Por onde a gente começa? Porque isso é o natural, né? Por que Bhaskara funciona? Bhaskara funciona por causa disso. Mas por que isso funciona? E por que isso funciona? A gente sempre pode perguntar mais e mais e mais. E aí o Euclides pergunta, mas onde é que para de perguntar por que isso funciona? Onde é que é o ponto inicial de tudo? Uhum. Onde? E aí ele vai basicamente chamar isso de postulado. Hoje a gente chama isso na matemática de axioma. Isso é basicamente o ponto inicial da matemática, assim. São uns porquês, sim, e não tem resposta, sabe? A gente vai aceitar. E ele colocou várias desses primeiros pontos iniciais, sabe? Para tentar. O objetivo dele era estruturar tudo aquilo que ele tinha. Então ele começou a colocar, tem umas noções básicas. Eu não vou aqui explicar o que é ponto. Todo mundo sabe o que é ponto, sabe? Então vamos partir daqui. Todo mundo sabe que é um ponto, todo mundo sabe que é uma reta, que é um conjunto de pontos. Mas o que é um ponto? Não sei, ponto é esse negócio aí que não tem forma, não ocupa nenhum espaço, sabe? Tipo. E a partir disso ele começou a relacionar essas ideias básicas que geraram os postulados, que essas daqui são as primeiras regras, que são simples, a gente quase não tem vontade de questionar elas. E a partir dessas regras a gente vai fazendo perguntas mais sofisticadas e vai justificando por conta disso, sabe? E aí que a gente vai respondendo uma coisa da outra. Esse foi um primeiro movimento muito importante para a gente poder depois se questionar várias coisas que foram reformuladas, inclusive, em 1500, que é quando a gente começa a escrever a matemática mais contemporânea, a matemática que uma academia vai se preocupar hoje em resolver, tipo, novas perguntas e tal. Mas o que ele fez ali foi muito grandioso, tanto para a parte de tudo que é geometria, tudo que vai falar sobre espaço, forma, sobre superfícies, planos, tudo ali está contido. E isso vai influenciar na matemática de uma maneira geral, assim. A matemática, depois, isso transborda para as outras partes, né? Mas, ao meu ver, essa preocupação com onde começa foi o que o Euclides fez de mais genial naquele momento, assim. Uhum. Ele organizou o que outras pessoas estavam aplicando e descobrindo, é isso? Sim.